Meu nome é Samuel, eu tenho 52 anos de idade e há muitos anos atrás, quando a família da gente voltou aqui para o Recife, meu pai era oficial da aeronáutica e viajou esse Brasil todo, de modo que eu e meus irmãos nascemos fora daqui. Essa foi a segunda igreja que nós frequentamos. E aqui vivi momentos muito bons ainda no início da adolescência e depois já como jovem ali naquela galeria, né, Bina Mônica, ensaiando no início da década de 80, todos os sábados, com um trabalho lindo de coral que a gente tinha e de coro. Minha filha é aluna do conservatório, então ela regula o pai que estudou música há 300 anos atrás e fala: pai, não é coral, é coro. As coisas estão mudando, né? E tínhamos um coral com jovens, a gente já foi jovem, elas continuam, Mônica, Bina, eu mais não, mas a gente tinha um coral com jovens de várias denominações dessa cidade, que se juntavam aqui no sábado à tarde com muita alegria para cantar canções como essas e tantas outras bonitas, e saíamos por aí, depois de algum tempo, visitando igrejas e falando do que significa a música para a gente e de quem é adorado com a nossa música. Tempos preciosos. Minha esposa, que está ali com minha filha, ela cresceu ali na igreja da Madalena, depois frequentou a igreja episcopal um tempo, e estamos casados. Homem devia fazer essas contas sempre, né? Antes de assumir o microfone, né? Há 23 anos e quase 24, agora no final do ano completaremos 24 anos, ano que vem bodas de prata, se assim permitir o Senhor e a paciência dela também. E temos Samuca, que está se preparando para sair no acampamento lá da igreja da Madalena, trabalhando ali durante 15 dias, o que é uma bênção para a gente, nossos filhos nos caminhos do Senhor. Samuca também estuda no conservatório, é baterista. E Tamazinha, com 16 anos, eu já estou olhando aqui para os rapazes e graças a Deus são poucos. Tamazinha está no ensino médio, o ano que vem presta vestibular, se assim permitir o Senhor, e é pianista, estuda piano ali no conservatório também. A gente desde pequeno, enquanto família, tem tentado estimular deles uma visão de reino que vem desde lá, adolescência, juventude, nessa convivência com outras denominações, outros povos que celebram a Deus como remidos por Ele, humilhados, como cantou o coral, celebrando que Ele está vivo, e tem estimulado neles também um compromisso e seriedade se querem fazer alguma coisa para o Senhor. Isso tem faltado um pouco hoje em dia, mas cabe a nós, pais, tentarmos direcionar nossos filhos, aos pastores direcionarem a sua igreja num comprometimento com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor chamou a você para fazer dentro de sua igreja. Mais recentemente, a gente tem atuado bem intensamente numa tentativa de evangelização ali no Parque Santana, em Recife. A gente hoje tenho 2 amigos e muito queridos acompanhando a gente aqui. No sábado anterior a ontem, quando estive aqui, tinha também 2, e a gente de segunda a sábado treina ali fisicamente, treina pesado num desses projetos que a academia, que a Prefeitura do Recife colocou, chamados de Academia Recife. Tem 2, né? Academia Cidade e Academia Recife. A gente treina ali de segunda a sábado da Academia Recife. Excepcionalmente, em relação ao serviço público de uma forma geral, a gente tem ali um treinador, ex-jogador de futebol, mas que gosta muito do que faz, gosta muito de educação física, gosta muito de gente. E para vocês terem uma ideia, no dia 31 de maio, uma sexta-feira, a gente tinha ali 100 pessoas aproximadamente, no horário das 7h30 da manhã, treinando com ele. 50 eram alunos meus lá da Palavra da Vida, alunos e missionários da Palavra da Vida, que eu chamei para estarem com a gente ali naquela sexta-feira. E os outros 50, mais ou menos, eram gente que está treinando com a gente ali, como Adriano e Jó, que estão sentados aqui diariamente. E a intenção era que aquela turma da Palavra da Vida, missionários e alunos viessem, treinassem conosco ali às 7h30 e depois a gente tivesse um culto
de proclamação da mensagem salvadora que há em Jesus, dizendo àquelas pessoas que não adianta apenas cuidar de seu corpo, serem fortes como o pastor Leonardo aí, mas fracos interiormente. E foi isso que aconteceu. A gente teve um treino pesado ali de 40 minutos e depois teve mais uns 40 minutos ali de adoração ao nosso Senhor, com música e com proclamação explícita e clara de que é necessário encontrar esse Jesus que está vivo e que foi cantado aqui como Senhor e Salvador de sua vida. De nada vai adiantar qualquer outro ato ou movimento na sua vida, de nada vai adiantar a melhor das ações que você fizer nesse mundo, se um dia um encontro não tiver havido e transformado a sua vida num relacionamento pessoal com Jesus como Senhor e Salvador. Nosso tempo passa com rapidez e aí eu queria que você ficasse só um pouquinho de pé. Você vai passar uns 20 minutos mais sentados e acompanhasse a leitura que vou fazer no Evangelho de Lucas, capítulo 7, onde especificamente há alguns 3 ou 4 encontros com o Senhor Jesus e todos eles transformadores. Agora, transformadores no sentido de que alguém soube o que deveria fazer e fez, e alguém decidiu continuar no seu erro. Eu queria me concentrar mais especificamente naquele que está descrito ali a partir do verso 36 do capítulo 7 de Lucas, e que é o encontro entre Jesus e uma mulher pecadora. E já digo a você, eu lerei na Nova Versão Internacional, peço aos irmãos que acompanhem aí, na maioria que deve ser atualizada, e acompanhem com paciência, dá para entender bem, apesar das diferenças de versões. Essa é uma versão mais contextualizada, mais numa linguagem mais do nosso dia a dia, mas que não foge dos originais. E esse termo que está na sua Bíblia, pecadora, na minha também, na NVI, na verdade poderia ter sido traduzido como prostituta. É assim que era a vida daquela mulher até aquele dia. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, na minha Bíblia está entre parênteses, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, perceba, o fariseu pensou, Jesus sabia o que ele havia pensado. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Desde já esclareço para você, talvez você já saiba que o denário era a diária de um trabalhador braçal daquela época. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Preste atenção nisso, grave isso na sua mente. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Pergunta Jesus: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas primeiro de 3 você não, para Simão. Você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados.
Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Senhor, Deus da glória, obrigado porque Jesus está vivo. Obrigado porque Ele é um contigo e Deus acima de todos os deuses, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Obrigado porque nós não tínhamos com que pagar, mas o Senhor veio até nós com perdão, graça, misericórdia e resgatou a gente. Obrigado porque ainda é tempo de quem quer ouvir, abrir os seus ouvidos e ouvir o que o Senhor tem para falar. Senhor, é isso que a gente precisa nessa manhã. O Senhor não precisa de absolutamente nada de mim, a não ser minha disposição e dependência do Senhor para ser canal do Espírito Santo, e reconhecendo toda a minha pequenez, indignidade, limitação, mas também o privilégio de o Senhor ter me alcançado. Eu te peço, Senhor, me use para ministrar a todos os corações nessa manhã, a cada necessidade, aquilo que o Teu Espírito Santo tem para dizer a eles, apesar de mim. Que haja transformação, Senhor, compromisso contigo definitivo, que haja restauração, relacionamento para sempre compromissado e disposto a pagar o preço. E é no nome precioso do Cordeiro que se deu por nós que a gente te pede, nosso amado Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu vou desafiar você, o que gosto de fazer quando falo a respeito desse texto, mas não vou ter tempo, para que você mais tarde, hoje é domingo, dia em que é requerido de nós, recomendado pelo próprio Deus, que a gente atente unicamente e intensamente a sua palavra, as suas verdades, que você leia em casa os outros encontros bonitos, transformadores, lindos, exaltadores da majestade de Jesus que há nesse capítulo 7. No começo do capítulo, um centurião demonstra uma fé que Jesus chega a dizer, lá no versículo 9, admirado, que nem em Israel havia encontrado tamanha fé. Líderes religiosos, acostumados com pompa, circunstância, demonstração de status diferenciado, vão buscar Jesus para que atue na vida, milagrosamente, na vida de um servo daquele centurião, dizendo a ele que aquele centurião era digno de ser atendido por Jesus, querendo dizer que aquele centurião tinha com que pagar o que ia fazer, a ponto de haver construído uma sinagoga para eles, e passam a vergonha de ouvir um recado do próprio centurião, mandando dizer assim: não, senhor, não venha à minha casa não, porque eu não sou digno de que o senhor venha à minha casa. No coração do centurião, o Espírito Santo já atuava, revelando sua iniquidade, como lemos na pergunta do catecismo, e dizendo: tenha fé, confie no homem que foi mandado chamar à sua casa, reconheça a sua autoridade e dependa unicamente da sua fé para um relacionamento com ele. E aí o centurião manda mensageiros de volta dizendo: não, Jesus, eu sei o que é autoridade, eu tenho um homem sob meu comando, eu sou soldado do Império Romano, eu sei o que é dar uma ordem e ela ser cumprida, e sei que o Senhor é a maior autoridade de todos. Não está expresso isso lá, mas está implícito ao ele dizer: dê uma ordem e meu servo será curado. Impressionantemente, Jesus diz que entre o povo a quem Deus escolheu trazer e cuidar até ali de uma forma diferenciada, não havia fé como aquela. Versículo 9, mais uma vez, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, o onisciente, revelando características humanas para provar para a gente que era homem como nós. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Quando aqueles mensageiros voltam, o servo está curado.
Em seguida, Jesus está entrando numa cidadezinha chamada Naim, e eu quero crer que é nessa cidade também que se dá o encontro de Jesus com a pecadora, e vou explicar para você por quê daqui a pouco. Primeiro, porque não há nenhuma notícia de outro deslocamento de Jesus até a narrativa de Judas do encontro de Jesus com a prostituta. E segundo, por um detalhe interessante que há aqui na Escritura a respeito desse encontro com um funeral que vai saindo de Naim, e no qual Jesus se comporta assustadoramente na contramão da religião judaica. Jesus se identifica com a dor daquela mulher, a ponto de no versículo 13, o Deus de toda misericórdia e benignidade ser visto compadecido da dor daquela viúva agora completamente abandonada. E se você já ouviu alguém expondo as características culturais daquela época, você sabe que mulher não significava quase nada naqueles tempos. Imagine viúva. Lembra um dos primeiros pecados da igreja primitiva, qual foi? Esquecer-se das viúvas. Até gente resgatada pelo sangue de Cristo era tão influenciada culturalmente que cometia o pecado de esquecer-se das viúvas na distribuição diária dos alimentos. A gente olha para a igreja primitiva e fica às vezes com inveja de eles repartirem tudo que tinham. Mas chegavam ao ponto de, tão influenciados pela cultura maligna de sua época, esquecerem-se das viúvas. Imaginem em que pé estava a vida dessa mulher, completamente destroçada. Jesus se identifica com a dor dela a ponto de infringir a lei, tocar o caixão aberto onde seu filho estava. Ninguém, fora as pessoas que transportavam o caixão, porque era preciso que alguém transportasse, faria isso. Um rabi, um mestre, como Simão chama Jesus, hipocritamente, tampouco. Os fariseus daquela época sequer queriam que suas vestes tocassem mulheres, tocassem gentios, tocassem gente doente, e um morto nem pensar. Jesus toca o caixão e fala com o morto, preste atenção. Só se fala com quem ainda tem vida. Preste atenção que a morte encerra as funções deste vaso, deste local que o Senhor escolheu para colocar um espírito e me permitir interagir com vocês. Mas o espírito continua vivo. E Jesus diz a ele: levante-se, volte, interaja de novo, venha ajudar sua mãe. Ainda que um dia eu e você saibamos que aquele jovem, talvez velho, não sei, de novo encontrou a morte. Mas encontrou a morte tendo encontrado no caminho e na rota da sua vida a vida plena revelada em Jesus Cristo. Encontrou a morte de um modo que, quando o seu espírito de outra vez se desligasse de seu corpo, não havia mais desculpas para ele não ir se encontrar na eternidade com Deus. Ele havia experimentado e visto todo o poder de Deus na sua vida. Ouviu a voz de Jesus dizendo no versículo 14: jovem, eu lhe digo, levante-se. Levantou-se, sentou-se e começou a conversar. E nós podemos crer que dali para frente a sua vida não era mais a mesma. A da sua mãe não era mais a mesma. Aquele cortejo de morte que sai da cidade encontra-se com o cortejo de vida de Jesus que entrava. E pelo menos essas duas vidas são completamente transformadas. Mas não só elas. Vejam o que é que todo o povo diz. Todos, versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas.
Lembram que Deus estava calado há 400 anos? Lembram que o povo esperava ansiosamente o cumprimento da profecia de Moisés de que um outro profeta viria, e que eles sabiam que nenhum dos tantos profetas da época do Velho Testamento havia atingido a magnitude daquela profecia de Moisés? E agora o povo começa a dizer assim: um grande profeta se levantou entre nós. Em seguida, e nós vamos precisar passar muito rapidamente sobre o encontro de Jesus com os discípulos de João Batista, mas mais uma vez está atestada nesse encontro dos versículos 18 até o 35 a majestade e soberania de Jesus, ao ponto de quando aqueles dois discípulos de João Batista pedirem uma autenticação do seu ministério, Jesus efetuar curas, Jesus restaurar fisicamente a vida de algumas pessoas, mas ele dizer a eles, versículo 22, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, verdade, aleijados andam, leprosos são purificados, surdos ouvem e mortos são ressuscitados. Mas o principal, as boas novas são pregadas aos pobres. De nada adiantaria para mim e para minha família estarmos ali no Santana convivendo com gente tão boa, interagindo diariamente, cuidando dos nossos corpos e do preparo físico, se não disséssemos a eles: é preciso humilhação, curvar-se diante de Jesus, olhar para Ele não como um grande mártir, um grande profeta, mas como o Senhor e Salvador que quer um relacionamento pessoal com os seus. Arrependimento, quebrantamento e compreensão das boas novas do Evangelho. A gente vive um ataque imenso de propagação de Evangelho deturpado e mascarado em milagres, poderes, e todos eles estão disponíveis ao nosso Senhor para que aconteçam e sejam usados quando lhe aprouver. Mas de que adianta ressuscitar o filho de uma viúva, curar alguém do câncer mais grave, conseguir o melhor emprego para aquele homem que já não vê mais como sustentar sua família, e não mostrar para ele que, não havendo compromisso com Jesus, a sua alma terá uma eternidade de choro, dor e sofrimento no inferno, preparado para o diabo, para os seus anjos e para os que não creram nesse Jesus que nos livra da ira vindoura, como falamos na ministração dos cânticos. Digam a João Batista que milagres acontecem, mas a boa nova do Evangelho é pregada aos pobres. E aí a gente chega no texto que lemos. Perceba que havia ali a elite da religiosidade, a nata do conhecimento do Antigo Testamento, dos profetas, da história do povo de Deus, um fariseu. Nós, pastores, somos sempre treinados e alertados para, quando estudarmos a palavra de Deus, lembrarmos do contexto social, geográfico, cultural e até do sentido que aquilo tinha para o autor da sua época. Tamarzinha, nossa filha, me perguntava um dia desse: pai, aquela genealogia do primeiro capítulo de Mateus, e eu conversava com ela essa semana dizendo: filhota, você sabe o quanto Mateus precisava provar que Jesus era o rei que continuava a dinastia de Davi prometida? Você sabe o quanto Mateus e o Espírito Santo usando Mateus precisava provar que Jesus era o enviado de Deus prometido da linhagem de Davi e fruto de gente podre, fruto, eu digo do lado humano, fruto de gente podre, pecadora, mas que um dia foi resgatada como eu e você, filhota. E aí ela disse: pai,
Até Raabe está lá, né, na genealogia dele. O que é que o autor pensava quando escreveu aquilo? Como é que se relacionavam as pessoas? E aí coloque e traga forte para sua mente que fariseu não era o que eu e você pensamos de fariseu hoje. Fariseu era manda-chuva no que diz respeito ao que Deus tinha para seu povo. Jesus era um revolucionário. E aí, Simão tem a ousadia, mesmo demonstrando com seus pensamentos e com seus atos, como Jesus o desmascara, que não amava Jesus, tem a ousadia de dizer: mestre, venha jantar na minha casa. Apegado à tradição e à religiosidade e à formalidade hipócrita da religiosidade judaica, quer marcar um ponto com Jesus, com os seus seguidores, dizendo: venha jantar na minha casa. Acontece que quando um rabi ia jantar numa casa, ia fazer uma refeição na casa de alguém, e Jesus era campeão em aceitar convite das pessoas mais indignas, quando não se oferecia, né? Como é o caso de Zaqueu. Ele gostava de estar entre os doentes. Não vim para os sãos, ele diz. E aí, quando um rabi estava na casa, o acesso à casa era franqueado, de modo que as pessoas pudessem beber da sabedoria daquele rabi. Mas uma prostituta, mas alguém à parte da sociedade. Eu convidei e insisti na sexta-feira um amigo nosso, um dos que treinam conosco lá, muito querido, para que ele viesse. Mas ele bebe muito no final de semana. E na sexta-feira eu disse a ele, confiando no que conheço do pastor dessa igreja, do seu conselho: venha bêbado como você estiver, mas venha comigo à casa do Senhor no domingo de manhã. Lamentavelmente passamos 2 vezes na rua dele hoje, 1 vez, 2 vezes, ligamos para um amigo que mora perto e não o encontramos. O acesso era franqueado, e aquela pecadora certamente disse: não vai ser a minha vida destroçada, nojenta até aqui, que vai fazer com que esse Jesus, a respeito de quem tenho ouvido falar, me rejeite. E aí eu e você já lemos a história e já a conhecemos. Aquela mulher se chega por trás de Jesus. Naquele tempo as pessoas comiam sem uma mesa tão elevada, talvez uma mesa bem baixinha, 20 centímetros do chão, um pouco menos do que isso, apoiadas nos seus cotovelos e com os pés um pouco para trás. A atitude dela é de dizer: Senhor, eu sou completamente indigna. Tudo que fiz até agora não me permite nem olhar nos seus olhos, mas só traz dor, sofrimento, tristeza ao meu coração, a ponto de eu só fazer chorar. E ao chorar, as lágrimas caem nos pés do nosso mestre. Pés naquele tempo eram uma coisa extremamente suja. Mexer com eles era de uma indignidade que nem os discípulos lavavam os pés dos seus mestres. Os discípulos faziam muitas coisas para seus mestres. João 4, Jesus cansa e diz: vão lá na cidade e comprem comida para a gente. Mas lavar os pés de um mestre era função de escravo, era função de alguém no menor ranking da escala social. Aquela mulher os lava com a maior expressão de sua dor, de cada relacionamento sexual em que se vendeu e estragou o seu corpo e foi explorada por homens que só queriam um momento de prazer e nada de amor, e de arrependimento diante do Deus Santo que ela enxergava na sua mente, completamente aberto a recebê-la.
Mas não bastava chorar e enxugar com seus próprios cabelos os pés de Jesus. Ela os beija. Se meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei. Simão, na sua arrogância, cegueira, insensatez espiritual, provavelmente tendo presenciado ou pelo menos ouvido aquelas notícias de Naim, se é que não estavam em Naim, de que um grande profeta havia se levantado. Se esse camarada fosse profeta, saberia que é uma pecadora prostituta e não se permitiria ser tocado por ela. É desmascarado imediatamente. Quando as regras sociais da época diziam que ou você tem um escravo para lavar os pés de suas visitas, ou tenha pelo menos água disponível para que eles lavem os pés das ruas empoeiradas da Judéia. Faça o cumprimento mínimo, que no nosso caso é um aperto de mão, quando há um pouco mais de intimidade, um abraço, que naquela época era um beijo na face. Dê um pouco de perfume àquela pessoa para que o ambiente fique agradável, um pouco de óleo para que os mosquitos e os incômodos naturais se afastem dela, para que se ela tiver uma ferida, ela passe ali, tenha um momento mais prazeroso na sua casa, cuidando dessa ferida com um pouco de óleo. Você não, Simão, fez nada disso. E aí passa a apontar para toda a dedicação, arrependimento e comprometimento daquela mulher com ele. Um detalhe, para concluirmos e Naná cantar uma canção para nós sobre esse momento tão sublime. O detalhe é que aquela mulher trazia não apenas um frasquinho que as mulheres às vezes carregavam pendurado no pescoço com um perfume, mas ela trazia um grande vaso de alabastro. E ela derrama aquele óleo aos pés de Jesus. Há um outro acontecimento relatado nos evangelhos mais à frente, perto da morte de Jesus, em que uma das irmãs de Lázaro repete uma cena como esta. E aí alguém tão próximo de Jesus quanto Simão estava naquele momento, e alguém tão equivocado quanto Simão estava, diz assim, nesse segundo momento, quando a irmã de Lázaro unge Jesus, gastando esse óleo, o que tem aí é mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador. Isso devia ter sido vendido e dado aos pobres. Lembra quem disse isso? E por que disse? Judas. Porque era ladrão. E na sua soberania, Jesus não estava nem preocupado que Judas fosse o tesoureiro do grupo. Já pensou nisso? Rouba à vontade, Judas. Eu sou o dono da prata e do ouro. Eu transformo a todos aqueles que, ao invés da sua atitude arrogante, da atitude arrogante de um Simão, se quebrantam e me buscam com sinceridade, arrependimento e desejo de uma vida nova. Aquela mulher saiu dali justificada, ouvindo de Jesus que não foram as obras que ela ainda não tinha podido fazer e que devem ser feitas, como nos lembra Tiago. Fé sem obras é morta.
Fé sem obras não é fé. Mas que se não dessem tempo de serem feitas para aquela mulher, já estava ela salva, porque a sua fé, e exclusivamente isso, a havia tirado daquela desgraça para o reino do Filho do amor de Deus. E os estudiosos apontam que essa mulher deve ter sido uma mulher que você já ouviu falar, chamada Maria Madalena. E quando me referia à beleza do Espírito Santo movendo o coração de Bina para as canções que foram escolhidas, pensava em Lucas 24, que trata do que moveu o coração daquela mulher. A fé de que aquele que ali estava não era um homem comum. Era alguém que, como prometido, venceria o inimigo que nenhum de nós poderia vencer, a morte, para fazer amizade de novo entre nós e Deus. E lá no capítulo 24, está dito que Maria Madalena e outras mulheres é que atestam que vivo Ele está. Eu queria que você curvasse um pouco a sua cabeça enquanto vou até o violão e pensasse em quão indigna é a sua vida e o quão pouco ou nada isso interessa se você tiver arrependimento genuíno e depositá-lo aos pés de Jesus. Se você se quedar quebrantado, liga o tablet, aos pés dele e disser, por fé, independente de mim ou de algo que fiz, estou aqui reconhecendo minha miséria e o teu poder para mudar tudo isso. Enquanto Naná canta, reflita sobre seu relacionamento com Cristo. Foi com temor que a mulher chegou-se a Cristo. Hesita, tem lágrimas no olhar. Sua alma dói, são tantos os comentários, todos dizem: este não é seu lugar. E mesmo assim, com vergonha no olhar, afinal curvou-se aos seus pés. E mesmo sem falar, tanto pôde expressar ao ungir o mestre com óleo do seu vaso de alabastro, que o meu louvo o agrade como óleo do vaso de alabastro. Não se espante se minhas lágrimas em seus pés eu tiver que enxugar. Se souber
como entender a vida que levei. Meu pecado sempre me aprisionou. E eu gastei, desperdicei minha vida só pra ter um vazio.